Olá, André Bianchi. Você se considera uma pessoa criativa com várias ideias, mas tem um desafio muito grande, uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática? Você já está há tempos aí pensando, puxa vida, eu quero transformar essa ideia num negócio, eu quero realmente ali trabalhar com essa questão de tornar-me um empreendedor. Como que eu faço para iniciar? O vídeo de hoje é exatamente isso. Eu quero abordar 3 passos para você tirar essa ideia da cachola para o campo execução e até, quem sabe, já dar o primeiro passo rumo aos resultados. Para isso, para quem não me segue nos vídeos, eu tenho 3 empresas, o Grupo GV8 há 14 anos, a gente atua em 600 municípios do Brasil, com mais de 4.500 especialistas. Temos a Imersão Internacional de Negócios, programas corporativos e educacionais no Vale do Silício, na Califórnia, aquela região que tem empresas como Google, YouTube, Facebook, Instagram e muitas outras que você utiliza no dia a dia. E por fim, a Prosperitar Presentes, que atua no setor de varejo. Nós lançamos ela no ano passado e é esse o ponto que eu quero trazer para vocês, porque realmente foi uma experiência completamente diferente, já utilizando os aprendizados do Vale do Silício para poder criar a empresa, validar e ter resultados. Tá joia? Não deixe de se inscrever no canal para que você possa receber sempre em primeira mão essas vivências, experiências e negócios para que você possa não somente aprender e, quem sabe, encurtar o caminho errando menos. O primeiro passo que, no meu ponto de vista, você deve observar é a respeito do tamanho desse mercado. E isso daí é muito importante você analisar da seguinte forma. Como que a gente fala o tamanho do mercado? Então você tem uma ideia. Vamos citar o caso da Prosperitar, perfeito? Que ela atua no setor de presentes de casamento. O que nós fizemos? Primeiro, a gente analisou de 2 formas. Primeiro, o cenário nacional, afinal, presente de casamento todo mundo vai precisar. E uma segunda situação era o mercado regional sem trabalhar vendas online. Nós ainda não vendemos online. Nós dividimos em 2 estágios. Por quê? Porque primeiro a gente avaliou quantos concorrentes nós tínhamos aqui na região. Um detalhe, essa empresa ela iniciou numa cidade de 45 mil habitantes, Santa Cruz do Rio Pardo. Só que é interessante a gente avaliar o seguinte, a cidade é composta por vários municípios aqui da região, que se você somar um raio de 30 quilômetros aproximadamente, você tem mais de 200 mil pessoas. Olha só. Dentro disso, a gente começou a pesquisar junto a igrejas da região, junto aos cartórios que fazem a questão do casamento civil, o número de casamentos que tinha durante o ano. Mas por que casamento? Se os presentes também servem para outras situações. Porque nós consideramos que a venda de presentes de casamento é uma venda no atacado. O maior vendedor da empresa, da Prosperitar Presentes, não necessariamente são os vendedores internos. E sim os noivos e noivas que trazem listas de casamento para dentro da sua loja. Cada lista compreende de 50, 100, 300, 400 pessoas. Claro que isso daí também é distribuído em outros estabelecimentos, mas nós percebemos que isso aí, se a gente fizesse um trabalho legal, traríamos essas pessoas para dentro do mercado, da nossa empresa. E olha que interessante. Então, no nosso caso, a gente começou a avaliar a questão cultural regional, começamos a pesquisar na internet, em revistas, em plataformas, portais como Isto é Dinheiro, Épocas Negócios, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde abordava também alguns números em relação ao mercado de casamento. E a gente viu uma curva muito grande de crescimento. E tem um detalhe. Criando um paralelo do tamanho do mercado, aí você vai falar, André, mas puxa vida, a internet já não mata aí uma boa parte, uma fatia desse setor? Nós percebemos que por questões cultural, o brasileiro ele deixa para a última hora para comprar o presente. E aí se ele vai comprar pela internet, muitas vezes não vai chegar a tempo, corre o risco de ver um pedido trocado ou até mesmo quebrado, ele não vai ter tempo hábil para poder solucionar o problema. Então a gente levantou uma série de variáveis e percebeu que mesmo numa região de certa forma, no máximo 200 mil habitantes, a gente poderia ter um crescimento. E obviamente que isso é um piloto para quê? Porque se a gente conseguisse vencer os desafios de uma cidade pequena, de uma região pequena, para ter o resultado que a gente gostaria, nós poderíamos replicar isso lá fora. Então, aprendizado do Vale do Silício, mais ou menos, que a gente foi nesses 4 anos compreendendo como ver o tamanho do mercado. Só um detalhe, tá? Lá todo mundo pensa global, lá todos querem lançar a empresa que vai se tornar global. No nosso caso, desde o início, a gente quer crescer, vamos trabalhar para crescer, mas nós não temos esse pensamento global. O nosso pensamento foi trabalhar de uma forma que a gente consiga replicar isso daí em outras cidades e regiões. Então o primeiro passo que a gente definiu foi o tamanho do mercado, compreendemos e fomos para a validação. E tem um detalhe, a gente descobriu muito sobre a questão do perfil de cliente, porque uma coisa é
a região completa com 200 mil habitantes e outra coisa é quais pessoas têm perfil de consumo na sua loja. E aí que entra uma sacadinha bem interessante, as redes sociais, especialmente o Facebook. Quando você vai impulsionar um produto, o que você pode fazer? Você pode analisar algumas variáveis que podem compreender esse mercado. E o que a gente descobriu foi faixa etária, o sexo, ou seja, algumas informações que hoje compõem a nossa caixa preta do negócio surgiu dali. Então, utilizar a rede social não somente por brincadeira, mas compreender que eles podem trazer muitos números, realmente faz todo sentido. E por lá você também pode compreender um pouco qual o tamanho desse mercado. O segundo ponto é a questão de validação de ideia. E olha só, pessoal, deixo muito claro que no caso da Prosperidade a gente teve a ideia em novembro mais ou menos de 2017. Só que de novembro de 2017 até aproximadamente abril de 2018, nós fizemos validação. Tanto que o CNPJ só foi aberto em fevereiro para março. Mas a sacada foi a seguinte, de novo o Vale do Silício. A gente achou que deveria, inicialmente, validar a ideia. Então a gente compreendeu o tamanho do mercado. O segundo passo foi como validar se teria uma aderência ou não a respeito desses produtos que a gente gostaria de vender. Desde marcas, desde estilo de produto e aí, mais uma vez, a questão das redes sociais, especialmente Facebook. Antes de criar o CNPJ, ou seja, 4 para 5 meses antes da inauguração, nós criamos a fanpage e simplesmente começamos a trabalhar com diversos tipos de publicação, com texto, a chamadinha, e também com várias fotos de produtos, marcas diferentes e tudo mais. E por ali a gente começou a perceber, já por meio da interação das pessoas, o que chamava mais atenção ou menos atenção, gastando R$0 para isso. Para não falar que foi simplesmente nenhum gasto, a gente pegou lá em torno de 50 a 100 reais ali por semana e a gente foi impulsionando para direcionar e ter uma abrangência maior. E dentro disso, nós achávamos que iríamos para uma direção X de marca e produto e de repente a gente percebeu que o que nós achávamos não tinha valor algum. O que mais tinha valor era o que os clientes estavam interessados. Olha que interessante isso daí, gastando muito pouco. Então nós compreendemos que essa validação inicial poderia fazer toda a diferença no negócio e dessa maneira depois a gente partiu para a compra de produto para poder então abastecer a loja durante a inauguração. Só que teve mais um pontinho aí que é o terceiro passo, que é precificação. Lembra que eu estou falando aqui dos 3 passos para tirar a ideia do papel e simplesmente já começar a ir para o campo da venda e, obviamente, ter um resultado. Então, o terceiro passo foi compreender o que o cliente estava disposto a pagar. De novo, o Vale do Silício. Lá, na verdade, não o Vale do Silício, mas o mercado americano como um todo. Lá, diferente dos brasileiros, que às vezes uma loja quer ganhar muito em um único produto, lá eles preferem vender ganhando menos, mas uma quantidade muito maior. Foi dessa forma que a gente, obviamente, que teve que equalizar isso daí, até porque era uma empresa nova, com pedido ainda muito pequeno, a gente não tem um poder de negociação muito grande com os fornecedores, mas eu posso dizer uma coisa, já na validação, a gente já começou a soltar alguns preços que a gente já estava pesquisando. Em fevereiro, mais ou menos, que a gente abriu o CNPJ, início de março, a gente já fez contato com fornecedores, já conseguiu ter acesso aos preços de custo e dentro disso, que foi do final de fevereiro, mais ou menos, até o final de abril, nós já tínhamos uma formatação de preço, mas com um detalhe. O detalhe é que nós estamos lançando isso daí para o público por meio da fanpage, também investindo um pouquinho semanalmente, e aí a gente começou a perceber que as pessoas tinham ou não aderência de alguns produtos. Tanto que alguns produtos que a gente viu que o pessoal gostou muito quando foi a fase da validação, mas a gente não tinha condições de oferecer um preço justo, que a gente considerava justo, abaixo da média de mercado. O que aconteceu? A gente optou naquele momento em não trabalhar com a marca A ou com o produto X, porque a gente viu que não ia conseguir entrar de uma forma que iria dentro das premissas que a gente gostaria, de vender mais em quantidade com um valor menor. Então, isso daí, a inauguração foi em maio, então, ou seja, uma coisa é o pré, novembro a maio. Foram aproximadamente ali 6 meses que a gente pegou, tirou uma ideia do papel, estudou o mercado, fez validação em relação ao produto ou serviço, trabalhou a precificação e aí foi para o campo. Mas não existe plano perfeito que resista ao campo de batalha. Óbvio que depois da inauguração a gente teve que ajustar muita coisa. Porém, a assertividade foi muito maior.
A gente teve que, na verdade, a gente não teve que partir novamente a campo, a gente simplesmente teve que só reformular alguns pontos bem pontuais em relação à precificação de alguns produtos. Erramos? Erramos sim, só que a gente errou muito menos do que se não tivesse trabalhado esses passos. E isso aí é muito latente lá no mercado americano. E eu vejo que muitas vezes o brasileiro, ele trabalha muito mais de querer tirar a ideia do papel como ele sendo alguém que gosta daquela ideia, do que ele simplesmente olhar para o mercado e adaptar a sua ideia às vontades do cliente. Afinal, quem vai comprar, quem tem o poder de decisão de comprar ou não, é o seu cliente. Gostou desse conteúdo? Acredita que fez sentido para você tirar essa ideia do papel? Inscreva-se no canal. Estarei sempre compartilhando vivências e experiências de negócios que eu tenho nas empresas aqui no Brasil e também minhas experiências nos Estados Unidos e lá no Vale do Silício. Abraço e até o próximo vídeo.